Rosário, depois de tantos anos a editar livros, ainda há algo que te surpreende num original novo? Sim, a cada vez menos, porque há 20 anos eu acho que me surpreendia mais com as coisas que apareciam novas, porque tínhamos passado de uma literatura muito engajada politicamente da ditadura para uma literatura muito mais livre, muito menos de escolas e de movimentos. Hoje é mais difícil encontrar isso, mas a verdade é que ainda há casos milagrosos, que é conseguir, ao fim de 3.000 anos de autores de literatura, digamos assim, desde o Homero, conseguirmos ainda, às vezes, pôr os olhos num original e encontrar uma coisa completamente nova. E você se lembra do momento em que percebeu, eu sou editora e não apenas alguém que trabalha com livros? Bem, eu comecei como assistente editorial, acho que quase todos os editores deviam começar como assistentes, embora alguns entrem logo para editores sem saber nada, só porque conhecem muita gente na televisão e vão convidar essas pessoas para fazer livros, mas eu acho que ser editor tem que ser começar por baixo e aprender tudo com as pessoas que nos podem ensinar, desde paginadores, revisores, tradutores, todas essas pessoas. Pronto, fui assistente durante 9 anos, depois saí da edição durante 2 anos e estive a fazer outra coisa, estive a fazer mais ou menos edição de livro, e quando voltei a edição tinha mudado muito, mas eu comecei a editar autores portugueses, portanto, para aí ao fim de 10 anos de ser editora, eu comecei a perceber que eu gostaria de não só mandar paginar e rever, mas mexer ali, dizer ao autor, olha, que eu acho que ficava melhor assim, ou dar sugestões para melhorar o texto. Então foi nessa altura, mais ou menos 98, que eu achei que podia ser realmente editora. E o que um leitor comum quase nunca imagina sobre o trabalho de uma editora? Eu acho que as pessoas acham que é lindo o trabalho do editor, que estamos o dia todo a ler coisas maravilhosas, quando 99% das coisas que nós lemos vão para o lixo, ou seja, não são boas. Portanto, eu acho que as pessoas idealizam muito a profissão do editor, mas a profissão do editor tem partes muito más, como o tempo que se perde a ler coisas que não importam, e por outro lado, uma outra área do trabalho, que é a das contas, a do papel, a do escrever textos promocionais, coisas que não têm realmente nada a ver com o trabalho do editor, como editar e como escolher autores e livros. E até onde vai a intervenção de um editor num texto e onde começa aquele respeito absoluto pelo autor? Bem, eu acho que eu tenho sempre o respeito pelo autor, porquê? Porque eu acho que então, quando me reformasse, o autor não se aguentava sozinho se eu estivesse a escrever o texto dele. E embora haja países onde as pessoas têm mesmo editores para escrever capítulos novos, para arranjar o texto, etc., eu não faço isso. Eu, o que faço é um levantamento dos pontos fracos e chamar a atenção do autor. Às vezes, se o autor é um bocadinho mais fraco, dar-lhe algumas sugestões, mas nunca, não acho nunca que se deva intervir completamente, ou seja, meter a mão no texto e escrever por ele. Acho que não, acho que se deve cortar, mandar cortar coisas que não fazem falta nenhuma, apontar zonas onde a inconsistência pode existir. Às vezes a coisa não passa da cabeça para o papel, embora o autor esteja convencido que sim, porque conhece a história. Outras vezes há coisas que não são verosímeis, nós não acreditamos muito naquilo. Muitas vezes os autores até dizem, mas isto baseia-se numa história verdadeira. Não interessa, não parece, tem que parecer verdadeiro. Se não parecer verdadeiro, se eu não estiver a ler um livro e a visualizar o que está a acontecer, é porque falta qualquer coisa. E, portanto, o nosso papel é chamar a atenção para esse tipo de imperfeições, sabendo que o livro pode ficar melhor se elas forem corrigidas. Há livros que te deram mais trabalho do que prazer e livros que foram puro prazer? Sim, eu acho que, sobretudo há 20 anos, quando eu comecei a editar autores portugueses, houve livros que foram puro prazer, porque é muito bonito descobrir assim um texto completamente diferente, que nunca lemos, e pensar como é que é possível ainda encontrarmos um texto destes, e sobretudo em gente
muito nova, o que é muito bonito, cada vez menos, porque cada vez mais o audiovisual entrou pela escrita, cada vez mais as pessoas acham que todas podem escrever um livro, portanto encontramos coisas muito más e é mais difícil encontrar a agulha no palheiro, de facto. Mas o que é que eu posso dizer sobre essa pergunta? Sim, houve livros que deram muito mais trabalho do que prazer. Imagino que eu fui obrigada em vários sítios onde trabalhei a publicar livros de que não gostei nada, mas que ou era alguém que vinha recomendado pelo administrador, ou pronto, e tínhamos mesmo que fazer aqueles livros. Acontece, a nossa carreira de editor está sempre cheia de coisas de que não gostamos e que temos que fazer, ou então são daquelas coisas que nós sabemos que vão dar muito dinheiro e vão permitir que façamos outras que não vão dar dinheiro nenhum, mas pronto, temos que fazer aquela cedência para podermos publicar o que gostamos. E sim, há livros que dão mais trabalho do que gozo, pronto. E há livros que não, embora não deem muito trabalho, também são livros que podemos não gostar, porque eu acho que o gosto também é uma coisa muito subjetiva. E Rosário também é escritora. Quando está a escrever, a editora dentro de ti atrapalha ou ajuda? Eu acho que é o contrário, eu acho que a escritora ajudou a editora, porque quando eu comecei a fazer este trabalho de editing, que não era comum em Portugal, porque em Portugal quem escrevia era quem podia, eram os professores, os médicos, as pessoas, né? Tínhamos um país muito analfabeto ainda, e então não precisavam de ajuda. Portanto, quando eu começo a fazer este trabalho, eu sou mais ou menos uma das primeiras pessoas em Portugal que faz este trabalho no fim dos anos 90. E o que acontece é, como eu já tinha livros de poesia publicados, e um romance, e escrevia crónicas, etc., eu acho que isso me ajudou a ser editora, porque os autores respeitaram isso, respeitavam-me mais do que se eu nunca tivesse feito nada. Eu era muito nova na altura, portanto eles podiam dizer que esta tipa agora quer mudar o texto ou quer, não, mas tinha essa vantagem de eu própria ter escrito e eu própria ter passado por essa fase do editing com o meu editor, não é? Portanto, o contrário não é tão comum, mas o que eu acho é que o facto de eu estar sempre a ler coisas que eu acho tão boas também de certa forma, me inibe de escrever coisas porque se calhar sei que não faria tão bem. Portanto, a prosa, que foi uma coisa que eu pensei que iria escrever muito, eu acabei por escrever muito pouco romance, muito pouca ficção, e escrever muito mais poesia e escrever muito mais crónicas, porque aí eu sei que domino completamente o estilo, o meu estilo é meu, não é parecido com ninguém, não é? Na prosa eu acho que já não conseguiria se calhar fazer melhor do que alguns dos autores que publico, ou a maioria. E você sente que hoje se publica mais rápido do que se lê? Sim, aliás, há um cartoon muito giro que é francês, que é dois franceses entram numa livraria, estão na rentrée, está um monte de livros novos, e a mulher diz para o marido: hoje já ninguém escreve, só publica. e tem graça, porque a verdade é que toda a gente acha que pode publicar um livro, é barato, não é? Para fazer cinema é preciso saber, para cantar ópera é preciso ter aulas, para fazer teatro não é qualquer pessoa. Portanto, o que acontece é que de facto é uma arte barata, digamos assim, basta ter uma ideia, tempo e um computador. Antes, quem escrevia era quem tinha talento para a literatura. Hoje, quem escreve são muitas vezes pessoas que até não sabem escrever, que alguém assina o livro por elas ou escreve por elas, não é? E que publicam muitos livros que não são livros, que são produtos de venda fácil, e portanto com o facto de a edição se ter transformado numa indústria, o que acontece é que a rentabilidade passou a ser muito importante, e portanto muitos editores procuram sucessos fáceis, com pessoas conhecidas, e publicam muitos livros que na verdade eu não acho que sejam livros. E que conselho então daria a quem quer entrar no mundo editorial hoje e não romantizar demais o processo? Eu acho que não se pode decidir entrar no mundo editorial, eu acho que se tem que ter nascido com o bichinho dos livros, tem que se ter lido muito
para se poder escrever com qualidade e tem que se ter eu costumo dizer que há um momento na nossa vida em que há um trauma qualquer que nos leva a escrever. Muitas vezes é na adolescência uma paixão não correspondida, outras vezes é um drama da morte de algum familiar, mas há sempre um momento que é um momento traumático, há ali uma coisa que mexe com a vida da pessoa e, portanto, eu acho que é preciso perceber que escrever não é uma decisão, escrever é uma coisa que tem que estar connosco, portanto não se pode entrar no mundo editorial porque se quer, mas se for realmente alguém que tem talento e que tem esse apelo, digamos, desde pequeno, o que eu diria é que não tenha pressa, portanto não comece cedo demais, deixe o livro na gaveta durante uns 6 meses e volte lá depois para dar um jeitinho e nunca escreva sem ter lido muito, porque é lendo, o nosso estilo é sempre uma coisa filtrada de tudo aquilo que nós lemos. E por último, que erro vê autores iniciantes cometerem com mais frequência? Não diria que são erros, pronto, além de erros de ortografia que são muito comuns encontrar em certa geração, o iminente, escrito sempre eminente, por exemplo, uma coisa que é na iminência de, escrevem-me eminência, pronto, há assim uns erros comuns, mas para além disso eu diria que o pior é o léxico pobre, o não saber conjugar verbos sem ser no presente, escrevem tudo no presente, agora no presente indicativo, que é uma coisa muito estranha, mas no mundo inteiro eu vejo livros de gente nova de outras línguas que têm o mesmo defeito, que eu acho que é um defeito, porque escrever no presente, tudo no presente, parece que não se consegue fazer uma prospeção, não é? E parece que não se consegue olhar para trás e que só o presente é que importa, e eu acho isso muito perigoso, não é? E por outro lado, escrever só diálogos como uma série de televisão, porque eu acho que esta geração que já foi criada pela televisão, pela Netflix, pelas séries, o que quer é escrever como uma novela ou como uma série, portanto é só diálogos e isso é muito pobre. Faz um roteiro. É. Ok, muito obrigada. Nada, um beijinho, obrigada.